E aí, tudo bem? Você está no Escola Online, esse é o PET 2, semana 3, e o assunto de hoje vai ser carga elétrica e suas medidas. Mas antes de a gente começar a nossa aula, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você saber quando tem uma novidade para você lá no YouTube, conhecer, se inscrever no nosso canal do Instagram, visitar nossa plataforma, tem muito material didático, tem resolução de exercícios, tem uma série de aulas muito legais. E para você que já está no terceiro ano, você deve dar uma olhadinha no nosso projeto de redação do Escola Online, com lives semanais. Toda quarta-feira tem sob o comando da nossa incrível professora Daiane. Você vai perder um negócio desse? E a Daiane e convidados. No Instagram tem sempre essa programação. Moraes, eu não tenho tempo de assistir lá no YouTube, o que eu faço? Não tem problema nenhum não. Você pode assistir pelo podcast, nós estamos em todas as plataformas que você conhece. Muito legal, não é não? Muito bem. Então, eu sou seu professor Moraes, sou seu professor de Física do Escola Online e a sua aula começa daqui a pouquinho, assim que soltar a vinheta. Falar nisso, rumo aos 70k e além! Ô vinheta, vem em mim! Então vamos lá. Antes de a gente falar a respeito do que é a medida de carga elétrica, eu vou pedir para você imaginar que a gente vivesse num mundo que fosse formado de pequenos cubinhos. Sim, você já entendeu a abertura, né? E você imagine que tudo e todos nesse mundo fossem feitos de cubinhos de 2 gramas cada um. Legal? Então, imagine tudo que você imaginar, tudo ao seu redor, formado por cubinhos de 2 gramas. E que você precisa descobrir qual é a massa de um corpo formado por 6 cubinhos. Então, como que eu devo determinar a massa desse corpo? Bom, a massa desse corpo tem 6 cubinhos. N é o número de cubinhos de que é formado esse corpo. Então, N é o número de blocos ou de cubinhos. Quantos blocos você tem? 6 bloquinhos. Então, qual é a massa desse corpo? 2 vezes 6, 12 gramas. Onde grama é a unidade de massa desse bloquinho. Bom, é interessante você ver que cada bloquinho tem uma grandeza muito bem definida. A gente pode chamar inclusive de uma grandeza quantizada. O nome é esquisito, mas você já usou muito essa ideia de grandeza quantizada. De vez em quando alguém fala para você, vai lá na feira e compra lá 1 dúzia de laranjas. Você já sabe que associado a 1 dúzia, você tem 12 unidades. E nessa caixinha, você já imagina que tem um valor associado de 2 gramas. Legal? Para você entender a medida de massa desse corpo que o caracteriza, nós vamos fazer uma coisa muito parecida. Só que ao invés de você caracterizar um corpo por uma caixinha de massa 2 gramas, nós vamos imaginar partículas carregadas com cargas elétricas. Legal? Então, no lugar de caixinha, partículas carregadas eletricamente. E sim, você vai ter partículas carregadas positivamente e negativamente. Vamos lá? Então, a quantidade, a medida de carga elétrica de um corpo vai ser dada por N vezes E, onde N é o número de bloquinhos, ou melhor, o número de partículas. E Ezinho é o que tem dentro de cada partícula. Ao invés de você ter uma massa de 2 gramas, você vai ter o que a gente chama de carga elementar, que é a carga elétrica que você encontra dentro desse pacotinho, dentro do elétron ou dentro do próton. Ok? Então vamos lá com os nomes. Que vai ser a carga elétrica de um corpo qualquer. E ao invés de você dizer que a massa dele é dada em grama, você vai dizer que a unidade de carga elétrica dele é o coulomb, esse Czão que você está vendo. N é o número de pacotinhos, ou se você preferir, o número de prótons ou elétrons em excesso. Por quê? Para que um corpo seja carregado, ele tem que ter excesso de prótons ou de elétrons. E o tal do Ezinho, que é o que a gente chama de carga elementar, que é o que você encontra dentro dessa caixinha, ou melhor, dentro do próton ou dentro do elétron.
E esse valor também é quantizado. A carga elementar do próton ou a carga elementar do elétron equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, se eu pegar um elétron aqui e olhar dentro dele, a carga que ele possui, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Olha, dentro dessa caixinha do próton, quanto é que tem? Mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu sei, é muito pequenininho. Só para você ter uma ideia, para você conseguir um corpo carregado com 1 coulomb inteiro, você tem que reunir 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. É muito elétron junto. Modo que isso só a torcida do galo, gente. E olha lá. E para você ter uma noção que a gente vai trabalhar com números muito pequenininhos, a gente trabalha sempre com submúltiplos, que é aquele prefixo que vem na frente da unidade. Por exemplo, milimetros, milímetros, mililitros, 10 a menos 3 litros. Então, aquele mzinho é um prefixo. E a gente vai trabalhar de forma muito parecida com a carga elétrica. Observe. Você vai ter, por exemplo, o MC, milicoulombs. Esse mili que aparece na frente da unidade coulomb é um prefixo e ele vale 0,01, ou se você preferir, 10 a menos 3. Você vai ter o microcoulombs. O micro equivale a 10 a menos 6. Esse U esquisitinho que você está vendo aí. N, nanocoulombs, 10 a menos 9 coulombs. E P, picocoulombs, 10 a menos 12 coulombs. Legal? Então, se você quiser determinar a carga elétrica de um corpo, verifique o número de pacotinhos que tem excesso, ou de elétrons e de prótons, e multiplique pelo valor do que você encontra dentro de um deles, que é a carga elementar. Quer um exemplo? Lógico que quer. Vamos fazer agora. Qual é a carga elétrica do corpo A? Bom, o corpo A tem um total de 4 cargas positivas e uma negativa. Se você juntar os parezinhos, você vai notar que você tem um excesso de 3 cargas positivas. 3 prótons. Então, qual a carga elétrica do corpo A? 3 vezes o valor da carga elementar que você encontra dentro do próton. Se você não quiser dar a resposta em função de carga elementar, você pode dar em forma de coulomb. Como é que é mesmo? Dentro de cada carga elementar, você tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, qual a carga elétrica de A em coulombs? 3 vezes 1,6, 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. O sinal positivo é só para reforçar que ele tem excesso de prótons. Moraes, e se ele tiver excesso de elétrons? Tranquilo, olha só. Está aí o seu corpo B, e a pergunta novamente, qual é a carga elétrica do corpo B? Você pode verificar que ele tem aí 5 elétrons e 3 prótons. Então, ele tem um excesso de cargas negativas. Ele tem um excesso de 2 cargas negativas, um excesso de 2 elétrons. Qual a carga do corpo B, então, mesmo? Menos 2 pacotinhos de elétrons, onde cada pacotinho tem a carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Não quer dar a resposta em forma de carga elementar? Não tem problema, dê na forma de coulomb. Então, essa grandeza quantizada, dentro do Ezinho, você faz a conta, 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 a menos 19. O negativo na frente da carga é exatamente para indicar o que ele possui de excesso, prótons ou elétrons. No caso, elétrons. E na aula de hoje, nós vamos conhecer um equipamento chamado eletroscópio. O objetivo do eletroscópio é verificar se um corpo está carregado ou não. Ou seja, ele não consegue identificar direitinho se o corpo que você está verificando é positivo ou negativo. Ele só consegue, em condições normais, onde ele está inicialmente neutro, verificar se o corpo que você o aproxima sem tocar está carregado ou não. Então, o eletroscópio, que você pode até fazer na sua casa com uma garrafa PET, ele tem que ser transparente para você ver o que está acontecendo lá dentro. Ele é constituído de uma esfera metálica, que está ligada a uma haste lá embaixo, e folhas de alumínio estão encostadas nela, e essas folhas podem abrir ou fechar. E tem um material isolante para, se você manusear, encostar, não descarregar e não atrapalhar o fenômeno. E preste atenção
que o seu eletroscópio está inicialmente neutro. Vou aproximar um bastão carregado e esse bastão está carregado negativamente. Lembre-se que nos metais, no caso do que é feito o eletroscópio, os elétrons é que têm direito à movimentação. Então, atenção nas carguinhas vermelhas do eletroscópio. À medida que eu aproximo um corpo carregado negativamente, os que são negativos sofrem repulsão e vão acabar se instalando na parte de baixo dessas folhas móveis de alumínio. Agora que elas estão carregadas negativamente, elas têm o mesmo sinal e vão sofrer repulsão. Uma vez que ele sofre repulsão, é natural que agora as folhinhas do eletroscópio abram. Então você observa que o bastão está carregado, porque eles vão abrir, porque vão ter excesso de cargas elétricas de mesmo sinal do bastão na parte de baixo. Legal? Bom, vamos para a segunda parte da experiência. Na segunda parte da experiência, eu imagino novamente o meu bastão carregado e o meu eletroscópio neutro. Só que agora o meu bastão está carregado positivamente. E o eletroscópio, que é feito de metal, só permite a movimentação de elétrons. Então, atenção nas cargas vermelhas que você vê no eletroscópio, as negativas. À medida que o bastão está se aproximando, sem encostar, ele induz, por atração, elétrons na bolinha. E note que as folhas ficaram com excesso de cargas positivas. E agora, não mais neutras, com cargas de mesmo sinal, elas se repelem. E ao se repelirem, elas abrem. Então, está vendo que o eletroscópio é neutro, quando você aproxima sem encostar, ele sempre vai abrir se o bastão estiver carregado? Então, note que ele não consegue identificar o sinal da carga, mas ele consegue identificar se o corpo está carregado ou se ele está descarregado. Show? Vamos para a atividade 1. Na atividade 1, ele fala que você tem um corpo que possui 5 vezes 10 a 19 pacotinhos de próton. E do outro lado, você tem 4 vezes 10 a 19 elétrons. Opa, um vale 5, outro vale 4. Tem mais prótons do que elétrons. Então, esse corpo está carregado positivamente. Então, já é uma boa para você já ir anotando. Considerando que a carga elementar, aquela que se encontra ou em um próton ou em um elétron, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, este corpo está carregado negativamente ou positivamente? Positivamente, porque tem excesso de prótons. Então, você já eliminou letra A e D. Legal? Vamos descobrir a carga elétrica que ele possui em coulombs. E para isso, vamos ao cálculo do que você tem em excesso. 5 vezes 10 a 19 prótons menos 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. 5 menos 4, 1 vezes 10 a 19 prótons, que é o que você tem em excesso. Vamos jogar naquela formulinha da carga elétrica. Carga elétrica N vezes E. Onde N é o excesso que você tem, que no caso é de prótons. Então vamos lá. N, 1 vezes 10 a 19 prótons. A diferença entre os dois. Vezes o que você encontra em cada pacotinho de próton. É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí, de um lado tem 10 a 19 positivo, no produto tem 10 elevado a menos 19 negativo. Cortei, zup, zup, 1 vezes 1,6, 1,6 coulombs. E carregado positivamente. Tranquilo, tranquilão, né? De boa. Alternativa correta, letra C de... Legal. Vamos para o próximo. Atividade 2. Fala o seguinte. 3 esferas estão eletrizadas com cargas P, M e G. Parece numeração de roupa, né? Bom, e ele fala para você que a soma da carga G mais M dá 9 microcoulombs. Micro, 10 a menos 6, tá? Caso precise. G mais P, 8 microcoulombs. E M mais P, 5 microcoulombs. O que ele está pedindo? A carga elétrica G em microcoulombs. Ah, entendi. Então, esse exercício está mais para montar um sisteminha do que para você fazer uma atividade de física. Mas vamos lá fazer juntos. Para isso, eu vou dar nome a essas expressões. Expressão 1, 2 e 3.
Legal? Passo a passo para você ter tranquilidade e entender o que eu estou fazendo. Vou pegar a expressão 1, G mais M igual a 9 microcoulombs. E vou pegar a equação 3. Só que eu vou pegar a equação 3 e vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Bom, primeiro porque eu quero eliminar um dos termos. E segundo, que se eu multiplicar um dos lados pela equação por menos 1, para manter a igualdade, eu também tenho que multiplicar o outro lado por menos 1. Então, se era M mais P igual a mais 5, agora vai ficar menos M menos P igual a menos 5. E vou somá-los membro a membro. Primeiro membro com segundo membro. No primeiro membro, eu tenho mais M e menos M. Foi embora. Então, vai sobrar G menos P igual a 9 menos 5. E 9 menos 5 vai te dar mais 4 microcoulombs. Guarda essa expressão aí. Qual que falta a gente utilizar agora mesmo? Olha lá, falta a equação 2. Vou novamente somar membro a membro. Melhor do que colocar em evidência, não é não? Fala a verdade. Vou botar o G em evidência e substituir. Que isso? Muito trabalho. E vou somar membro a membro as expressões. G mais G, 2G. Menos P mais P, dá para cortar. E eu vou ficar com 4 mais 8 do outro lado. G mais G, 2G igual a 12 microcoulombs. G é igual a 12 sobre 2, o 2 passou para cá dividindo, e 12 sobre 2 mais 6 microcoulombs. Alternativa correta, letra A de amor. A de amor. Isso daí. Tranquilão, hein? Atividade 3. Na atividade 3, não é uma crítica, mas ele está falando agora de elitização por contato, coisa que nós já vimos nos outros módulos. Então, em caso de dúvida, reveja as aulas anteriores. Mas vou te dar uma dica. Na elitização por contato, as cargas finais dos corpos serão iguais, desde que eles tenham o mesmo tamanho e de mesmo sinal. Isso é dado quando você trabalha com esferas e dado pela ideia que você vai pegar o excesso de cargas entre os dois e vai dividir proporcionalmente. Legal? Então, a ideia é que na elitização por contato, para corpos de mesmo tamanho, as cargas finais serão iguais, dadas 2 a 2 pela média. Somei as duas cargas, divide por 2. Legal? Então, vamos ler a questão agora. Duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, tem cada uma delas uma carga Q. E uma terceira idêntica, com suporte isolante, inicialmente descarregada. Inicialmente, essa que está descarregada, toca primeiro a esfera 1. E depois, essa aí, a 3, toca a esfera 2. E então, removida. As novas cargas de 1 e 2 são, respectivamente. Para ficar organizado, o tio vai dar uma dica de como montar esse tipo de questão que é muito repetitiva e você vai ver no seu vestibular, no PISM 3 ou no Enem, tá? Então, o que você deve fazer? Sugestão. Monte uma tabelinha indicando os 3 elementos. Esfera 1 que tem carga Q, a esfera 2 que tem carga Q e a esfera 3 inicialmente nula, carga igual a 0. Então, o que ele fala? Essa que está inicialmente descarregada é tocada primeiro com a esfera 1. A descarregada eu chamei de 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encostar a 3 na 1. Moraes, o que eu faço com a 2? Não faz nada com a 2, menino. Deixa a 2 quieta. Não mexa na 2. E vai eletrizar a 3 com a 1. Quando você eletrizar a 3 com a 1, você já sabe que as cargas finais de 3 e 1 serão iguais. E como que você calcula essas cargas finais? Some o total de cargas envolvidas. A carga inicial de 3 é 0 e a de 2 vale Q. 0 mais Q dividido por 2, Q sobre 2. Então, tanto a esfera 1 quanto a esfera 3 ficarão com cargas iguais a Q sobre 2. Show? É o que ele fala? Pega essa carga 3, ou melhor, essa esfera 3, e depois de ter encostado em 1, vai encostar na 2. Então, se você vai fazer agora a 3 com a 2, não mexa na 1. Deixa a 1 quietinha. Você já sabe que a 1 vale Q sobre 2. E vamos eletrizar 3 e 2.
Lembre-se que a carga final, essa nova carga final de 3, vai ser igual à nova carga final de 2. E como é que você faz isso? Some as cargas. Quanto vale a carga 3? Bom, a carga 3, lá da última eletrização, vale Q sobre 2. A carga 2 vale Q, ninguém tinha mexido nela. E vamos somar. Q sobre 2 mais Q. Vai dar 3Q sobre 2, né? 1,5Q, 3Q sobre 2, dividido por 2. Como é que você faz uma fração de fração? Você repete a primeira, 3Q sobre 2, e inverte a segunda, 1 sobre 2. Vai te dar 3Q sobre 4. Então, quanto vai ficar a carga 2 e a carga 3? 3Q sobre 4, cada um. E a pergunta é qual vai ser o valor das novas cargas 1 e 2. A 1 vai valer Q sobre 2 e a 2, 3Q sobre 4. Alternativa C, alternativa correta, letra C. De quê? C de coração. Muito bem. Atividade 4. Olha essa atividade 4, bem capciosa, pode criar uma polêmica aí, mas vamos ler com tranquilidade. Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas que foi previamente carregado negativamente com carga igual a menos Q. Existe até um princípio que é bom a gente lembrar, que é o princípio da conservação da soma das cargas. A somatória das cargas antes é igual à somatória das cargas depois. Então, mais Q menos Q, o total dá zero. Tá? Então, sempre lembrar que por algum processo que você fizer, a soma tem que se manter constante. Mas, por enquanto, o eletroscópio está carregado negativamente e o bastão, o objeto metálico, está carregado positivamente. E ele faz 3 afirmativas. Primeira, à medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Vamos ver isso. Está aqui o seu eletroscópio carregado negativamente. Um detalhe importante é que ele tem cargas positivas também e tem mais negativas também. É que no desenho ele só está representando o excesso. Tá? Vamos representar o que de repente ele também tem, só que ele só teve por objetivo representar o excesso. Tá? Então ele também ainda tem cargas positivas e negativas, mas elas estão em equilíbrio. O vermelhinho é só o que ele tem a mais. E eu vou aproximar um corpo carregado positivamente. Lembra que o eletroscópio é metálico? E quem é que tem direito à movimentação? São os elétrons. Então, os elétrons que estão próximos da bolinha e próximos do bastão ganham movimentação e acabam se deslocando e ficando mais próximo da bolinha. Lá embaixo, por perder elétrons, ele perde um pouquinho da força de repulsão. Menos elétrons, menor a repulsão. Então ele dá uma fechadinha. Tá aí. Ele fechou completamente? Não. O que ele fez foi ter dado uma fechadinha. Ele só fecharia se ele ficasse eletricamente neutro. Então ele está um pouquinho aberto. O que a primeira afirmativa fala? Que à medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Negativo. Elas vão dar uma fechadinha, mas não se fecham totalmente, porque o eletroscópio continua carregado negativamente. 2. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Você puxou um pouquinho mais de elétrons para cima, ela deu uma fechadinha embaixo, mas não está completamente fechada. E a afirmativa 3, que essa é capciosa. Capciosa é coisa de velho. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar-se. Ele está dando uma ideia de que você tem uma eletrização por contato, e aí, por contato, você vai somar as cargas envolvidas e dividir por 2. Se uma vale mais Q e a outra vale menos Q, somar e dividir por 2 vai dar 0 para cada um. Então, se eles vão ficar neutros, o eletroscópio vai fechar. Então, verdade, as folhas devem necessariamente fechar-se. Porém, isso é muito bom para quando os corpos são de mesmo tamanho, são idênticos. Mas como a questão acredito que não seja para criar nenhum tipo de polêmica, com certeza essa fica sendo nossa alternativa correta, que é a afirmativa 3,
e você vai encontrá-la, então, na alternativa certa, letra D. D de quê? D de doce. Ah! E vamos para o número 5. Na número 5, fala que você tem 3 esferas condutoras idênticas, A, B e C, que estão sob tripés isolantes. A esfera A tem inicialmente carga elétrica de mais 6,4 microcoulombs, enquanto B e C estão neutras. Então parece que aquele exercício de tabelinha que nós já fizemos agora há pouco. Encostam-se as esferas A e B até o equilíbrio eletrostático, ou seja, até os elétrons se deslocarem de um lado para o outro e se equilibrarem, não ficar neutro, mas parar o movimento. E após isso, o procedimento é repetido desta feita, com as esferas B e C. Sendo a carga elementar, nós já sabemos que no pacotinho do elétron ou do próton tem essa danada da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o número total de elétrons N, que nessas duas operações passam de uma esfera a outra é. Deixa eu ver se eu entendi. Eu encostei A com B e um tanto de elétrons correu de um lado para outro. Então eu quero saber esse total de elétrons no primeiro contato e depois, ao fazer B com C, eu quero saber o total de elétrons que se deslocou. E só a título de informação, o A é carregado positivamente e o B é neutro. Tem número de prótons igual ao número de elétrons. Quando você encostar A com B, não tem como prótons saírem de A e ir para B, que é neutro. O que vai acontecer é que o B, por ter cargas positivas e negativas, as suas negativas de B é que vão ganhar movimentação e vão de B para A. À medida que o B perde elétrons, ele fica carregado positivamente, assim como o A também vai ficar. Legal? Então, dicas de eletrização por contato para você. Então, vamos montar nossa tabelinha. Quantas cargas estão? Quantas esferas? 3. A, B e C. A única carregada é a A, com 6,4, B e C neutras. O que ele pede para você fazer? Encostar A com B. O que você faz com C? Faz nada, deixa quieto no canto. E vamos fazer aqui no cantinho A com B. Cargas sinais de A e de B iguaizinhas. E como é que você calcula essas cargas? Pela soma, pela média. Você está juntando duas, somei as duas, dividi por 2. Se eu tivesse encostado as 3, somaria as cargas das 3 e dividiria por 3. Então vamos lá. 6,4, que é a soma de A mais B por 2, vai te dar 3,2 microcoulombs. Então, tanto A quanto B, 3,2. Eu vou querer saber daqui a pouquinho o total de elétrons que está associado a essa carga. Vamos a outra eletrização. Ele faz B com C. O que eu vou fazer com A? Nada. Deixar no cantinho de castigo. B com C. As cargas sinais de B e C serão iguais, dadas pela média aritmética. Qual é a carga que eu tenho em B? Depois da eletrização, 3,2. É isso? De A, 3,2 e B também 3,2. E o C igual a 0. 3,2 mais 0, 3,2. Dividido por 2, 1,6. Nesse 1,6 também tem um total de elétrons que me interessa. Como ele quer saber o das duas eletrizações, vou fazer aqui. 3,2 mais 1,6, que foram as cargas envolvidas. O total de cargas envolvidas, 3,2 mais 1,6, 4,8 microcoulombs. Lembrando que o seu micro vale 10 a menos 6 coulombs. Então vamos lá. Utilizando a expressão Q igual a N vezes E, a carga envolvida nas eletrizações, 4,8 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é a unidade, igual a N, que é o que você quer saber o número total de elétrons, vezes a carga elementar. Vamos isolar o N, vai ficar 4,8 por 1,6, vai te dar o 3. O 10 a menos 6 já estava lá em cima, deixa quieto. E o 10 a menos 19 passa para cima, positivo. 10 a menos 6 com 10 a 19
10 elevado a 13 elétrons. Então, qual foi o total de elétrons envolvidos que você teve nessa eletrização entre a primeira e a segunda? 3 vezes 10 a 13 elétrons. Alternativa correta, letra C de carinho. É isso aí. Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido tudinho e espero que eu tenha te ajudado. Legal? Não esqueça de você curtir agora no final, deixar suas observações, gostei ou não gostei, enfim, diga o que você quiser. E você viu que eu fiz uma abertura com Minecraft? Na primeira que nós fizemos da semana 1 foi com Ryu, e com o segundo que eu fiz foi com Naruto. Então, escolha a abertura que você quer. Eu vou fazer, ou o Galvão vai fazer, ou o Marquinho vai fazer. Escolha seu professor e escolha a abertura que você quer para a sua próxima aula. Legal? Beijão para vocês, fiquem bem, até a próxima aula.